Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818, mais um episódio, hoje com um tema muito interessante que é sobre espiritualidade e jovens e espiritualidade. Vai ser um tema muito legal e, claro, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar sempre os seus comentários, o like e compartilhar muito esse material, pessoal. É muito importante a sua ajuda. Então, vamos para mais um episódio. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert, espero que vocês estejam tendo uma boa semana. Hoje, como foi dito, a gente vai ter mais um tema e não uma pessoa específica, mas as duas pessoas que estão aqui já tiveram no nosso canal, então é muito interessante se vocês quiserem assistir o episódio completo deles. Vai estar aqui na descrição, vai estar aqui nas informações, é fácil de achar, mas eu estou falando do Vinícius Hernandes e do João Pedro. Eles vão se apresentar para vocês, então escolham aí quem vai se apresentar primeiro, Par. por favor. Não, pode ir, por favor. Não, par. Ímpar. 2, 3 e... Aí. Tá, jovens, vamos lá. Jovens. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinícius, eu tenho 27 anos. O que mais que a gente costuma falar numa apresentação? Eu sou cidadão daqui da cidade mesmo. E obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Tá. Hoje é um episódio muito difícil pra mim, porque eu tô numa roda de amigos, na verdade, né? Então, manter a postura vai ser um pouco difícil hoje. Não, mas ele vai conseguir. E só um detalhe, né? Eu sou daqui mesmo da cidade. Qual cidade? Guarulhos. Ah, tá. Nosso país, Guarulhos. É importante, porque as pessoas do Brasil inteiro estão assistindo e aí fica, mas qual a cidade desse garoto, né? É isso. Então, vamos lá. O senhor... Olá, meu nome é João Pedro, tenho 25 anos. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui novamente. Experiência, né, de gravar o episódio foi muito bacana e tenho certeza que hoje, ao lado do meu grande amigo Vinícius Hernandes, vai ser maravilhoso. É isso. Bom, então, como vocês estão vendo, hoje a gente vai trazer aqui uma conversa, na verdade, em cima de uma temática que nós achamos que é muito importante. Então, eu vou fundamentar primeiro para vocês, para a gente começar o nosso diálogo aqui, diálogos que impactam. Então, mais ou menos assim. Todos vocês que acompanham o 1818, vocês sabem que a gente tem vários quadros. E o diálogo que impactam são pessoas convidados, que falam sobre espiritualidade, as suas experiências, a sua própria história, né? A sua religião, a sua filosofia de vida. E, ao mesmo tempo, através das conversas e dos diálogos, a gente sempre entendeu que é muito importante, não importa o local, né, desde que seja, óbvio, sério, mas que você pratique a sua espiritualidade. E hoje, nós estamos também fazendo muitos estudos, né? Eu costumo estudar muito essa questão também, sobre a importância do engajamento dos jovens em uma caminhada espiritual. O quanto isso fortalece, o quanto isso traz recursos e repertório para aquele jovem ter uma vida mais tranquila e passar pelos desafios dessa juventude que é tão questionadora e que sofre tanto do meio que vive, né? da sociedade que ele está inserido. Então, como é importante ele ter um aporte, ele ter essa caminhada espiritual, ter pessoas que comungam dessa caminhada, porque isso fortalece, dá esse sentido de grupo, dá sentido de existência, dá sentido de pertencimento. Então, o programa, né, o podcast, ele acha muito importante a gente trazer essas opiniões, trazer essas reflexões. E por isso que nós estamos aqui com diálogos que impactam, trazendo essa temática. Então, vamos lá tocar nosso papo aqui. Bom, então, mediante tudo que eu disse, né, eu acho que seria legal a gente começar um pouco sobre a opinião de vocês sobre a importância de uma caminhada espiritual para o jovem. É que assim, a gente vê hoje que existe um movimento, pelo menos dentro das pessoas que eu conheço, do que eu vejo na internet, independente da denominação religiosa, existe essa busca de se conectar com o jovem, né? E assim,
por um lado, eu acho que existe um motivo de renovação da estrutura, né? Porque é uma questão natural, né? Sim. As pessoas morrem e nascem o tempo inteiro. Mas também é bacana, né? Que tenha esse olhar, essa preocupação com o jovem. E aí, independente do jovem, ele vai ver e vai experimentar, de repente, com o que ele se sente mais confortável, né? Então, eu acho interessante porque, querendo ou não, nós também somos espíritos encarnados nesse mundo e a gente também precisa ter a nossa vida voltada para a espiritualidade, né? Também temos esse direito, embora jovens. Sim. O primeiro ponto, né, que eu acho muito importante quando a gente vai falar de juventude e qualquer tema que seja, é a complexidade desse momento de vida, né? Assim, quem está passando, quem vai passar, ou quem já tem mais experiência de vida e já passou, independente da sua geração e etc., que tem muito esse papo, né? Hoje em dia, de não, a geração de hoje em dia, XYZ, e aí enche de defeitos. Mas a juventude é um momento muito complexo da vida das pessoas, no sentido de você estar vivendo diversas experiências novas de vida que mexem com responsabilidade, que mexem com os seus sentimentos, que te desafiam, que te colocam para baixo de certa forma e que você tem que superar aquilo, coisas naturais da vida, né? E aí, quando a gente traz isso para nossa geração, ainda tem um impacto muito grande que o mundo, como de uma forma geral, está se acostumando, vamos dizer assim, com o que é o impacto das redes sociais dentro do convívio humano, o que é a tecnologia junto, a globalização, a internet. Então, é uma geração que é muito impactada por tudo isso, né? A espiritualidade, então, entrando no tema que a gente veio bater um papo, eu acredito que hoje, mais do que nunca, ela é um instrumento, sim, da busca do autoconhecimento, né? Então, de você conseguir ter a sua mente mais centrada, você se conhecer um pouco mais em relação até as coisas que você deseja para sua vida no futuro, que é, às vezes, tão assustador você pensar no futuro, mas, querendo ou não, eu acho que é um ponto extremamente necessário para que você consiga passar por esses desafios desse momento da sua vida de forma mais sólida, talvez, não sei, vamos dizer assim, mas mais firme, sabe? Até com um senso de pertencimento a um grupo, como você disse, ou seja, esse apoio psicológico de ter pessoas de confiança, que também é um ponto extremamente complexo hoje em dia, mas ter pessoas de confiança, pessoas que querem te ouvir, aquela escuta que é verdadeira e não uma escuta, às vezes, de mercado de trabalho ou daquele grupo de amigos que é mais só de festa, bar e tudo mais. Enfim, eu acho que nessa fala inicial a gente já conseguiu levantar uma série de pontos, né? Mas que eu acho que intensificam a necessidade de debater sobre isso e nessa fase de vida da juventude, né? Trabalhar a espiritualidade. Sim, eu acho que a Ana também, né? Por ser também tão jovem, né? Jovem. Eu acho que era legal, de alguma maneira, você também nessa introdução dar a sua opinião, né, sobre o tema que a gente trouxe aqui, os meninos, para a gente conversar. Não, de fato, eu acho que é muito importante, porque a gente vê várias pessoas que vêm aqui para o programa e elas começam falando sobre o período de introdução para a religião. Muitos começam aqui, quando vêm, a gente sempre pergunta sobre a infância, porque a gente sabe que é importante esse período. E muitas delas passam por um processo de mudança durante a adolescência, ou de um afastamento completo da religião, ou elas se encontram durante a adolescência, né? Então é muito importante a gente falar como essa fase é importante. E ter esse aporte da espiritualidade, ela é extremamente relevante, né? E é muito legal porque a gente vê ou essas duas opções, ou um afastamento completo ou uma aproximação. E assim, muitas pessoas às vezes associam essa vida espiritual muito distante do que seria uma vida de um adolescente padrão ou de um adolescente que a gente vê nesses filmes e séries e tal. Mas é ver que como as duas coisas conseguem viver em harmonia, né? Eu até quero aproveitar e já emendar uma questão. Uma juventude pautada por uma caminhada espiritual, vocês acham que ela pode transformar a vida do jovem em algo coercitivo, em algo ruim, um controle? Vocês encaram essa espiritualidade que vocês
hoje têm e buscam e caminham, vocês acham que ela é limitadora ou ela é emancipadora? Qual a opinião de vocês? Ok. Pode ir. Eu acho que esse é um papo muito bacana, que inclusive a gente comentou da última vez que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, que, pelo contrário, né, ela não te limita em nada, né? Porque eu acho que tudo que vai te limitar nesse sentido de o que é certo ou errado, algo muito taxativo, é perigoso. Perigoso porque ele vai começar a ir de encontro com o livre-arbítrio. E que, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, é o maior presente divino, né, que pode existir dentro da vida carnal. Né? Você ter o direito de ir e vir, tomar as suas escolhas, né, assumir as consequências dos seus atos e etc. Poxa, João, mas então o tudo pode? Ou o que é o tudo e o nada? Aí eu acho que vai desse grande mistério que é viver e seguir um dia após o outro. A espiritualidade dentro de qualquer vida, eu acho que ela vai te auxiliar a entender um pouco melhor as situações, os ambientes, as suas reações dentro de cada situação, o que é hoje em dia esse autocontrole ou essa até maturidade sentimental, vamos dizer assim, ou emocional, perdão, de certa maneira também. Então isso eu acredito que só te fortalece. Eu acho que essa é a questão. É o buscar se fortalecer. Sem entrar no mérito de uma religião ou outra, qualquer coisa do tipo, eu acredito muito em saúde física, mental e espiritual. A gente, trabalhando um pouquinho das três, eu acho que você entra numa questão de equilíbrio que é muito bacana. E você sempre foi eu fui aluno do Marcelo, né? No Fundamental 2. Nossa. E eu lembro desde aquela época que é algo... E eu sempre falo isso e onde eu passar eu sempre vou fazer questão. Não é só porque eu tô aqui no programa com você. Mas de ressaltar que eu sempre lembro de você falando sobre a necessidade de termos equilíbrio na vida. E aí quando você entra nessa questão de espiritualidade, fase de vida, tudo é buscar o equilíbrio. Então, se eu trabalho a minha espiritualidade, eu não vou tomar uma cerveja numa sexta-feira, no final de semana, eu vou. Por quê? Porque eu quero. Estou sendo honesto comigo mesmo. Tudo que não é honesto com você mesmo, com o seu desejo, uma hora bate na porta. Eu acredito muito nisso. O que você vê de gente que se reprime, talvez, por uma história de vida, seja por uma questão crença religiosa, por uma questão familiar ali de um controle excessivo, qualquer coisa, lá no final ou em algum momento dessa história, vai bater na porta. Então eu prefiro viver e aí assumindo as consequências desses atos, sejam eles positivos, negativos ou, enfim, um meio termo entre tudo isso, mas sendo honesto comigo mesmo, com as minhas vontades. E a espiritualidade te dá base para isso, te sustenta em relação a isso também. Então, respondendo à questão, eu acho que ela não te limita em nada. Pelo contrário, ela te fortalece para que você tenha essa firmeza, sabe? Que é o que acho que dá vontade de viver. Sim. De você falar, eu quero fazer isso. E por quê? Porque eu acho honesto comigo mesmo. Não tem coisa melhor do que você tomar uma atitude na sua vida e aquela dúvida de, tô fazendo certo ou errado. Estou sendo honesto com o que eu quero, com quem eu sou e com o que eu desejo. E a espiritualidade fortalece isso, sabe? Te dá condições, né, para tomadas de decisão também e construção de valores, né, para você. Você pode andar, eu vou até parafrasear aqui, você pode andar pelo vale das trevas, mas se você souber quem você é, né, você vai passar por ele e não vai deixar de ser quem você é. Com certeza. Né? Porque, usando uma metáfora, ao longo da vida, encarnado aqui nesse planeta, quantas vezes a gente não passa por vales e vales? Sim. E a gente... o importante é você sair sendo você, né? Pagando o preço, inclusive, das suas escolhas. Né? Porque não há um ser humano neste planeta que um dia não vai sentar diante de uma mesa
onde todas as consequências dos seus atos ao longo de sua vida vai estar posta Vai tá. ali, né? E eu quero ter a condição de me orgulhar das consequências de todos os atos que eu tive, né? Mesmo as consequências que não foram tão legais. Então, eu acho que isso tem a ver com autoconhecimento, com um monte de coisa. E, claro, essa fé, essa espiritualidade, que ela não é um instrumento de alienação, mas sim um instrumento de emancipação. Então, acho que o que o jovem mais quer, pelo menos na minha opinião, e que eu vejo, é muito empírico isso, o jovem quer se emancipar, quer ser feliz, quer viver, né? Então, tem que ser algo que realmente traga condições e subsídios para que ele possa se emancipar, né? De uma forma plena. Mesmo sabendo que vai quebrar a cabeça, que vai sofrer, que vai passar por dificuldade. E faz mas parte da vida, né? Tem que todo quebrar a mundo, cara, né? tem que... Todos passam, né? Todos passam. O que não mata engorda, né? Desculpa, só essa frase assim. É bom para aqueles cortes no Instagram o que não mata engorda. O que tá não certo. mata engorda. Tá certo. Eu acho essa fase adolescência e jovem adulto ali... É que primeiro... Você é um jovem adulto, né? Eu não Vinci? sei aonde eu tô mais, Marcelo. Eu tô quase... Você tá nessa fase da crise de ser jovem, crise você tá ficando velho. Daqui a pouco eu vou fazer Faz 30 essa coisa meio- anos, eu não tô preparado pra isso. Aí começa a passar um filme da vida, sabe? Nossa senhora. O menino tem 26 anos, 27 anos e tá passando Não, mas por eu uma concordo, crise. eu concordo. 30 anos. Uma crise Tô dos ficando- 30. Mas então, essa fase é meio complexa, né? Porque eu posso tirar a minha experiência como exemplo, né? Sim. A segunda melhor coisa que aconteceu na minha vida foi me reconectar com a minha espiritualidade. Tá. A primeira foi você deixar o like nesse vídeo. Caraca, cara. Se seguir o canal, então... Se seguir o canal, então... Não, se Brincadeiras inscrever, à parte, perdão, né? eu acho essa fase meio complexa, porque é mais ou menos, se você é jovem e tá me ouvindo, você vai entender o que eu tô falando. Vestibular, né? Você passou um tempão ali na escola e, de repente, você precisa escolher um curso que vai determinar o seu futuro. Vai ser o resto da sua vida vai ser influenciado por essa decisão, né? E é muito difícil, né? Muita gente, inclusive, escolhe errado. Aconteceu comigo, inclusive. A gente escolhe errado e aí tem que tentar de novo. Então, é uma decisão difícil. Eu acho que as pessoas precisam experimentar, né? Abrir um pouco a cabeça. O jovem já tem mais facilidade para fazer isso, o adolescente. Experimenta, né? Vai em um lugar, vê o que é, se aquilo está alinhado com seus princípios, com seus valores. Vai em outro, mas não deixe de estar conectado, né? No final das contas, acho que isso é importante. E é isso. Eu tava... Só um parênteses, eu vi esse negócio. A segunda melhor coisa foi você dar um like. Eu vi isso em algum lugar e eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. E aí apareceu a oportunidade. Tá vendo? Jovem é isso, é ousar, né? Ousar. Ousar. Agora, você fez eu pensar uma coisa, a Ana já vai falar, que é só para fazer um complemento, aí a Ana já passa a bola para ela. Porque, assim, todos nós, independente da idade, a gente está sendo sempre observado. E a impressão que a gente tem é que a gente sempre tem que provar, todos os dias Sim. a gente tem que provar alguma coisa. Qual que é a diferença? Conforme você vai ficando mais velho e você optou por uma vida onde você busca autoconhecimento, cara, você pode ser testado, passando por provações, mas a tua resiliência, ela é robusta. Então, ela aguenta essas coisas, entende? Você passa por cima disso. O jovem, você falou do vestibular, o cara, ele entrou lá na educação infantil, ele passou pelo Fundamental 1, pelo Fundamental 2, pelo ensino médio, e se ele não passar na universidade Y ou X, pronto, ele já foi ali meio que rotulado que tipo de gente ele é. Isso é um crime. Isso é um crime que é feito contra os jovens quando ele está nessa fase de transição do ensino médio para a universidade. Então, calma, né? Calma, não precisa ter essa loucura, né? Eu, na minha carreira de mais de 30 anos na educação,
Nossa, eu já vi todo tipo de gente e todo tipo de habilidade, competências, né? E todo mundo se ajeita, todo mundo tem ali um ponto que ele é muito, muito bom. E ele vai, sabe, uma hora ele vai achar, ele vai encontrar, ele vai se desenvolver, né? Mas às vezes a pressão é tanta que a pessoa até perde o foco. E ele não tem a mesma estrutura para suportar essa pressão, que às vezes sem a família perceber, e não é por mal, é por amor muitas vezes, ela exerce essa pressão, a escola exerce essa pressão, a sociedade. E aí tem uma coisa de família, né? O tio, a avó, né? E quando tem primo, quer comparar porque o primo passou em tal lugar e você não. Então, cara, isso é horrível para quem recebe. Então a gente precisa ser um pouco mais solidário, né? Para alguns casos até misericórdia, por conta do exagero que se exerce sobre o indivíduo. Então acho que cabe a reflexão, né? Sim, sim. O que eu ia comentar naquela hora é o quanto a gente percebe que os dogmas, eles afastam os jovens das religiões, né? Porque o jovem não quer verdade absoluta. Porque eu acredito que é uma fase que você começa a ter tantos questionamentos, porque são muitos novos horizontes, é uma ampliação social, uma ampliação de várias questões da sua vida, que você não quer verdades absolutas, você está numa fase de questionar. E muitas dessas religiões um pouco mais tradicionais, elas vivem muito pautadas em dogmas ainda. E são dogmas que não abrem para o questionamento. E isso é algo que está distanciando muitos jovens. A gente vê, inclusive, um movimento dentro da Igreja Católica de afastamento da juventude, porque eles não estão tendo acesso. Hoje, você não acha a Igreja Católica nas redes sociais de forma mais intensa. Você não vê uma presença mais forte deles nesses ambientes. Porque, claro, eles têm uma motivação deles, eles têm uma questão pessoal deles, mas eles estão cada vez mais se fechando em núcleos que estão envelhecendo. E é muito difícil para o jovem aceitar isso, porque ele precisa que essas igrejas, essas religiões, essas fés estejam nos ambientes que eles estão e que aceitem ser questionadas. E a gente vive em momentos muito contradogmáticos, né? Então, eles precisam se adaptar a isso. Tem que se questionar e tem que se responder essas perguntas. Mas eu acho que isso tem muito a ver com o jovem querer viver novos horizontes, querer procurar novas coisas e, às vezes, entender que a religião vai te prender um pouco. Mas eu tenho uma pergunta para vocês, que é: se em algum momento vocês acham que vocês viveram algo, vocês encontraram novos horizontes por conta do aporte espiritual que vocês tinham? Deu para entender mais ou menos? Sim. Tá. Primeiro eu tenho um parêntese sobre o que você falou em relação à Igreja Católica, que quem é de Guarulhos sabe, na Avenida Tiradentes tem uma igreja católica e tem um Jesus maneiro grafitado lá. Ele tá assim, ó, aberto, tem vários jovens do lado. É um símbolo da nossa cidade. Então, brincadeiras à parte. Ele realmente ama Guarulhos. Cara. Ele é guarulhense mesmo. Ele conhece Jesus tudo na palma da mão. Ela começou a Cara, falar e o Jesus maneiro surgiu assim na minha cabeça. Eu precisava falar sobre ele. Tá certo. Pedi pro editor colocar o Eu Jesus esqueci a Maneiro. pergunta já. Você quer perguntar de novo ou posso responder? Pode Não, responder. Pode ir, tô brincando. Tá. Zoando. Eu acho que independente da experiência espiritual, de fé que a pessoa está tendo, o nosso meio sempre influencia muito sobre como a gente está levando a nossa vida, né? Então, além de todo o suporte espiritual que eu tenho dentro da denominação que eu vivo, só de estar no meio daquelas pessoas, você já escuta coisas, você se inspira em pessoas que te ajudam a sonhar com horizontes que talvez você pensasse que nem fosse capaz, entendeu? Então, acho que tem a questão espiritual, né? É isso que você perguntou, né? Tô respondendo certo. Tem as nossas vivências espirituais, mas acho que independente disso, só pelo meio, a gente já dá uma elevada nos nossos pensamentos. Agrega muito, né? Sim. Eu acho que se relaciona muito com a pergunta, uma questão que eu queria entrar também, que é o seguinte: o jovem, quando você entra ali adolescência, juventude, você começa a se deparar com uma liberdade natural e, como você falou, uma série de experiências novas. Você sai da escola, você vai para a faculdade, você começa a trabalhar, você começa socialmente a se abrir muito mais para o mundo. Você começa a ter uma liberdade financeira, de certa forma, depender, né, de caso a caso e etc. E aí, junto com as novas experiências, que eu acho que todo jovem quer muito, né? Todo mundo sonha quando você é adolescente ali em poder viver a sua independência e ter novas experiências e tudo mais.
em um momento ou outro, você começa a procurar um propósito. É impossível, assim, é muito difícil em nenhum momento você tá lá no chuveiro tomando um banho, um exemplo, né, aleatório, mas e você não começar a se deparar, a se questionar com questões da sua vida onde você busca um propósito. Poxa, por que eu tô aqui? Por que eu faço as coisas que eu faço? Eu trabalho, eu vou me formar na faculdade, eu vou acordar todos os dias cedo para ir trabalhar, voltar, final de semana tomar uma cerveja, dar uma relaxada, tal, para segunda-feira começar tudo de novo e ser essa repetição até o final da minha vida e acabou, é isso. Então você acaba se questionando também em relação a essas coisas. E uma caminhada espiritual, você estar dentro de algum lugar, seja ele qual for, né, ele te dá esse amparo para que você encontre um propósito, né? De forma mais fácil e mais clara assim na sua cabeça. Só isso já te ajuda a tomar uma série de decisões na sua vida e aproveitar muito melhor as experiências e as oportunidades que aparecem, né? Então, acho que esse já é um ponto, assim, que pelo menos na minha vida, e aí falando da minha caminhada, foi... Eu acredito que se não tivesse sido da forma como foi, muito provavelmente meus olhos não estariam tão atentos a coisas que surgiram, a conversas que eu pude ter e que marcaram a minha vida. E aí não falando de espiritualidade, né, ao certo ali, mas decisões de trabalho, decisões de amizade, quais amizades eu vou priorizar de certa maneira, como que eu vou gastar o meu tempo, né, gastar entre aspas também, mas... Essas coisas, assim, como que eu vou direcionando a minha vida? Porque aí é um outro assunto bom e que eu trago, acho que mais para os dois. E para você, como você se sentia nesse momento da sua vida? Esses dias eu li num post no Instagram, alguma coisa assim, um cara que fez 25 anos, eu tenho 25 anos, e ele falava sobre como era complexo ter 20 e poucos anos. E, assim... De primeira, você pode achar meio esquisito, mas para quem tá vivendo, é complexo sim, cara. Porque você tá num momento de vida onde você já realizou várias coisas que você desejava realizar. Você já tá realizando alguns sonhos, já alcançou algumas conquistas pessoais que são muito bacanas. Mas você se depara ainda com uma vida inteira pela frente e às vezes você fica meio... O que eu faço? Para onde eu vou? Ou como que as coisas estão indo? É um momento de muitas dúvidas que não são dúvidas tão declaradas quanto uma adolescência, vamos dizer assim. Mas você fica nessa, né? Então, pelo menos é a espiritualidade e a minha fé que em muitos momentos me ajuda tipo, a resposta pode não vir agora, mas segue com fé, segue sendo honesto com si mesmo. E as coisas vão clareando. Mas e para vocês, né? Como que é essa sensação? E para você, como foi? E como você se fortaleceu para passar por isso tudo? Talvez até a experiência... Eu já tô invertendo os papéis. Mas como a espiritualidade também te auxiliou nesse ponto, né? Eu acho que, assim, sem me alongar, né? Mas sendo bem objetivo... Eu sempre tive, até por isso que eu fui para a área da sociologia, filosofia, história, porque eu sempre tentei ler o mundo. Eu sempre tive essa necessidade humana de compreender o mundo. Os movimentos sociais, os movimentos sociopolíticos. E eu vivi intensamente os anos 80, né? Depois os anos 90, com bastante consciência de tudo que estava acontecendo naquele tempo. E eu sempre fui muito questionador, né? Eu sempre fui uma pessoa muito, muito crítica para tentar compreender as coisas e tentar ver as coisas com clareza. Eu acho que a espiritualidade, respondendo, né? Eu acho que ela foi importante para que eu não me perdesse mentalmente. Porque eu acho que eram tantos questionamentos e tantas perguntas
E aí tem uma coisa que a Ana falou que me chamou a atenção, que é a questão das verdades absolutas, e isso naquela época, para mim, né, já era um incômodo, né? Porque eu sempre entendi que um caminho espiritual ele tem que ser dialogado. Um caminho espiritual ele não pode ter medo da pergunta, nem da resposta. Ele tem que estar sempre aberto à reflexão, né? E, infelizmente, eu não vou citar nenhum lugar, mas tem muitos lugares, tem muitas instituições que não têm abertura para isso. E eu acho que para o jovem e para aquelas pessoas que querem e que desejam respostas ou que são mais críticas ou que essa fé dialogada, essa fé mais crítica, essa fé que não produz alienação, mas que produz emancipação, eu falo sempre isso, né? Eu me canso em dizer isso, que o importante de uma fé é que ela te emancipe, né? E não que traga alienação. Eu acho que hoje ainda é um problema, porque hoje, em 2025, é muito difícil você ter uma verdade absoluta. O mundo está extremamente mutável. O mundo, como Raul Seixas dizia, que ele era uma metamorfose ambulante, porque ele se renovava, né? Eu acho que ele tinha muito essa coisa também de querer se renovar e estar aberto, né? A experiências e tal. Então, eu acho que o mundo hoje é essa eterna metamorfose. Então, tudo aquilo que é fixo, porque um dogma é fixo, né? O dogma é uma verdade absoluta e inquestionável. Ele é fixo. Então, uma fé que é dialogada, uma fé que abre a porta do questionar, mas sempre eu digo isso com muito respeito, porque qualquer tipo de pergunta você pode ter. E eu tenho condição de responder ou não, e até o direito de responder ou não. Mas essa comunicação, ela sempre tem que ser pautada em respeito, né? E até a resposta que eu não respondo, ela tem que ser explicada. Muitas vezes, né? Porque partindo disso, você também cresce. Então, eu acho que hoje, por que existe também esse afastamento, muitas vezes, de uma espiritualidade ligada a uma instituição? Porque as instituições, muitas vezes, elas sobrevivem pautadas no dogma. E a necessidade humana hoje de criar vínculos e caminhos espirituais alternativos é o que mais cresce no mundo. Isso é estudo. Isso é pesquisa. Pode buscar. As pessoas elas estão buscando cada vez mais caminhos espirituais e muitas vezes solitários até. Caminhos com total autonomia, né? Não estou dizendo se é bom ou se é ruim, até porque a gente está experimentando isso. E tudo que a gente experimenta, nem sempre a gente sabe o resultado disso, mas é o momento que a gente está vivendo, né? Então, eu acho que ser jovem hoje é difícil como foi no passado. Como foi no passado do passado. É um momento onde, até biologicamente e do ponto de vista neural, a gente ainda está consolidando muita coisa, né? Então, por isso que é tão complexo, né? Não sei a Ana o que ela acha sobre... Porque a Ana está passando, né? Você não é uma ex-jovem. Ela está no início dos 20 e poucos anos, né? Ela não é uma ex-jovem, né? Ela é uma jovem. Sou uma jovem. Jovem. Eu também. Você também, Muito Vini. jovem. Você Muito também. jovem. Não, o Vini, ele está indeciso. Eu não me sinto jovem, não. Eu me sinto um sente idoso no O corpo máximo de que eu jovem. puder Tô ser cheio de dor jovem, eu nas quero ser costas. jovem. Olha, existe uma transição profunda, né? De uma fase jovem para uma fase adulta, é quando você percebe que para você comer aquele pão, você tem que comprar. Então, Com o seu dinheiro. Ontem eu Sim. peguei o boleto de IPTU Então, aí você na se caixa sentiu- do correio. Você sentiu... Eu falei, e tem PVA Adulto. pra pagar. Eu falei, nossa, eu não sou jovem, tô cheio de problema, ficando tá careca, vendo? barrigudo. É isso, A cara. vida tá batendo na porta Então, a hora cada que você vez. precisar ali, com o seu próprio dinheiro, comprar seu pão, e se você não comprar com o seu próprio dinheiro, você vai depender do outro, né? Ainda bem que você tem o outro para depender, dependendo da circunstância, Sim, né? sim. Então é muito sério isso, né? Mas sabe o que é pior do que isso, Marcelo? O quê? Quando você tá nessa fase da vida que você já é, acho que dá pra falar, né? Dono do seu nariz, tá pagando as suas contas.
E aí você vai dar umas cabeçadas, né? Você vai fazer algumas coisas que não vão dar certo, outras vão. Mas o pior é ouvir eu disse de alguém. Nossa. Eu avisei. Eu disse. Tudo bem, você disse, você avisou, mas se eu não tivesse falhado, eu não ia aprender, né? Às vezes a gente aprende mais... Às vezes não. A maioria das vezes Muitas a gente vezes, aprende mais na prática do que na teoria. E sobre o comentário do João anterior, eu acho que a gente tem uma fase... E aí vai depender muito da pessoa, de quanto tempo isso vai durar, que é descobrir primeiro quem a gente é. Quem eu sou, né? E aí depois que você chega na conclusão de quem você é, aí vem, acho que a parte mais difícil, que é o que eu vou fazer com isso agora, né? Como que eu vou impactar, ou se eu não vou fazer nada também, né? Tem essa possibilidade. Então, Já pode continuar? Ele tinha passado pra você e eu então... Fique em paz, Inclusive, na minha descoberta de saber quem eu sou, eu descobri que eu não sou bom com as câmeras. Eu tô aqui causando no episódio. Não, tá legal. Eu sou um muso da comunicação. Eu vou continuar o que você falou, porque eu acho que o muso da comunicação. Muso da comunicação. Eu sou melhor fazendo piada. Deus amado. Nós estamos diante do muso da comunicação. Não, eu disse que eu não sou. Não é. Não é. Mas você trouxe um ponto muito legal, que é o como o jovem ouve o eu te disse. Porque eu acho que é uma fase que você tem que descobrir quem você é, mas as pessoas querem muito te dizer o que você deve ser. Desde a sua profissão que você deve seguir, desde o que você deve fazer, como você deve agir, como você deve falar, tudo. Então, é uma fase que você vive muito... Até a comparação, né? Você vê... Porque eu acho que, assim, quando você tá no ensino médio, por exemplo, tá todo mundo vivendo mais ou menos aquela mesma vibe. As pessoas da mesma idade estão vivendo os mesmos problemas, os mesmos dramas, claro, com diferenças. Mas você vive uma questão um pouco mais similar. Só que quando você entra nessa vida mais jovem, as pessoas começam a mudar muito. Até o seu ciclo social, você começa a ver, meu amigo tá fazendo X coisa, tá fazendo tal coisa. E vidas muito diferentes, e você começa a se comparar mais e vem aquele questionamento: será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô no caminho certo? Será que eu errei tudo até aqui? Preciso começar do zero? Por mais que você tenha tempo, você fala: será que foi uma perda de tempo tudo que eu já fiz até aqui? Então, eu acho que é um momento de você tem que se conhecer muito bem, porque é muito fácil você se perder em meio a tantas vozes que querem te dizer o que você deve fazer. Então, se você não tiver esse autoconhecimento, se você não souber, ou pelo menos ter uma noção da direção que você quer seguir, é muito fácil se perder no que os outros estão falando. Então, eu acho que entra muito nisso de como, às vezes, o suporte de uma religião, de uma espiritualidade, nem que seja uma espiritualidade não pautada numa religião, ou não pautada em uma doutrina específica, mas o como é importante esse momento para a pessoa se conhecer, ter o equilíbrio para poder tirar um pouco essas vozes do mundo exterior e poder focar mais na voz que está dentro da pessoa, né? Eu acho que é mais isso. E aqui eu acho que a gente tem que trazer esse assunto de espiritualidade para aquilo que há de mais amplo de espiritualidade, né? Porque ainda há um equívoco de achar que espiritualidade é só quando a gente fala dentro de uma determinada religião, né? Mas espiritualidade é algo muito maior no sentido de conexões, né? Conexão com a natureza, conexão consigo próprio, conexão com o universo, conexão com Deus, para quem acredita, conexão com as minhas bandeiras, né? Porque tem gente que tem ali um exercício tão profundo de luta, né? Com as suas bandeiras, com as suas pautas, com as causas que ele defende, que é um caminho. E é claro, quando você tem o autoconhecimento, é um ato de busca espiritual, né? De reconhecimento, de conexão, de totalidade. Então, a gente precisa ampliar mais essa fala, né? Essa conversa. Não vincular apenas um caminho a uma determinada instituição, A, B, C ou D. A impressão que eu tenho é que, por uma parte da nossa vida, a gente relaciona muito a caminhada espiritual aos nossos pais, né? Então, eu vou fazer a primeira comunhão ali porque o meu pai e minha mãe estão mandando. Eu vou fazer a catequese porque os meus pais estão mandando. Eu vou para a escola bíblica dominical, acho que é assim que chama, porque os meus pais estão mandando. E meio que isso fica muito relacionado aos nossos pais, né? Não uma coisa nossa.
E hoje a gente vive um contexto que está muito perigoso porque o jovem ele está conectado o tempo inteiro na internet, né? E se a gente não gosta de escutar conselhos para a vida, embora eles são importantes, a gente, né, acaba não gostando de ouvir, quem dirá para esse tipo de assunto, né? Só que aí você tá na sua casa, você tá no TikTok, tá passando vídeo e tá vendo alguém, sei lá, dando passe nas pessoas fazendo em live. Ritual, uma missa. Exatamente, fazendo uma live. E aí que vem... acho que deveria ter uma necessidade... Tem uma necessidade importante de um diálogo dentro das casas, de você permitir que seu filho faça essas experimentações, né? Quase que assistidas, né? De você permita que ele descubra que existe um mundo diferente daquilo, porque se você não ensinar dentro de casa, ele vai descobrir no TikTok e pode ser pior. Que essa questão da religião ou da espiritualidade, vamos colocar assim, e a conectividade tem tudo a ver com isso. Porque antes, qual era a dimensão de um jovem na década de 70, na década de 60? Era de 80 também, 90, antes do advento da internet e depois a popularização da internet. Era muito o universo só da família e do espaço territorial que ele vivia. Então, nos grandes centros, geralmente você tinha mais possibilidades. Cidades menores, você tinha lá 1, 2 instituições, 3 diferentes, que era o que abarcava aquela população, né? Sem contar, infelizmente, o preconceito que algumas religiões, né, que não eram de origem especificamente cristã europeia, sofreram e ainda sofrem no Brasil. Então, hoje, com o advento da internet, depois com a popularização dela, você vê um mundo de oportunidades, né? Porque lá você tem acesso a muitas coisas, infelizmente algumas não tão legais, mas você acaba sendo convidado, e o ser humano é curioso, né? Nós somos uma espécie extremamente curiosa, né? A raça humana, ela é extremamente curiosa, então a gente para ver, né? E aí se tem uma faixa etária que mais tem interesse em ver o novo, é exatamente o jovem, né? A gente mantém a curiosidade ao longo da vida, mas você vai controlando mais, né? E você começa a ser mais seletivo. Então, a minha curiosidade, ela começa a ser construída por caminhos que eu construo, né? Agora, o jovem não, né? E ele quer experimentar. Até porque, depois de um tempo, eu acho que você tem uma base muito maior ali do que são os seus valores de fato, de vida. Você tem uma noção um pouco maior do que você quer ou de pelo menos do que você não quer para sua vida. Então, acho que você consegue receber informações e avaliar de uma forma muito mais crítica, né? E aí tá também um perigo, eu acho que a juventude, além das inúmeras vozes, como a Aninha comentou, que ao longo da sua vida você vai recebendo de todos os lados, né? De opiniões e tudo mais, aquela pressão social que naturalmente existe. Com o mundo que a gente vive hoje de rede social, tecnologia, etc., a gente ainda é bombardeado por informação. A informação ela é muito mais rápida, ela é muito mais prática, né? Tá na palma da mão, tá? Você pode pesquisar o que você quiser ali no Google e alguma ou algumas coisas você vai encontrar. E aí, isso é muito perigoso. Também, ao mesmo passo que é libertador. Então, você tem aí dois pontos, né? 2 polos muito, muito fortes dessa liberdade. E aí, quando a gente entra em espiritualidade, é claro, o jovem, ele quer, como tudo na vida ali, buscar experiências, como a gente falou, e etc. Mas é necessário, eu acho, que exista também esse como eu posso dizer, você ir se aproximando de algo que de fato faça sentido para você ir se construindo, né, enquanto ser humano, enquanto mente pensante. Porque também eu acho que esse é um ponto da juventude, agora já meu lado mais velho e mais, né, idoso falando aqui, mas
não é só o oba-oba ou não é só um mundo de descobertas e um parque de diversão. Não, como vocês falaram, hoje em dia você abre o Instagram e se você for dar uma olhada, cara, tem atrocidades sobre fé, espiritualidade, religião, enfim, atrocidades. Poxa, João, o que é atrocidade para você não é para outro. Aí a gente entra numa questão que é um pouco de... O que é o certo e o correto e o errado, assim, pro mundo de uma forma geral. Coisas que fortalecem o que, então, pronto, na minha opinião, não são positivas, que é aquilo que é mais mesquinho, acho que, na vida. Ou você ter uma crença e praticar coisas que vão influenciar a vida de um terceiro, vão fazer mal para uma pessoa terceira ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que, enfim, independente, né, das escolhas que cada um vai tomar para o seu nariz, eu acho que é muito importante só esse amadurecimento do ponto de vista de você ter um critério com o que você vai ver. E aí entra o que a gente falou lá no início. Se você consegue encontrar um lugar onde você tem uma base, onde você tem pessoas que vão conversar com você, que é necessário essa possibilidade, essa liberdade de discussão, de você questionar e a pessoa, de igual para igual, né? De ser humano para ser humano, vai conseguir conversar com você, dialogar com você, e aí você vai entender, né? Não é um processo de simplesmente isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio, isso é vermelho, isso é amarelo. Não. É um processo de porquê das coisas, né? Essa liberdade também no espaço onde você busca e você tenta se encontrar é necessário para que você consiga ir absorvendo essa experiência, mesmo que às vezes sem ter tantos anos de vida, porque eu também costumo dizer isso. Tenho 25 anos, tenho muita coisa para viver, mas o que você encontra de gente ignorante de 70 é um absurdo. Né? Sem querer... a idade determina, né? Exatamente. E não querendo aqui, né, longe de mim, ser desrespeitoso com ninguém, mas é uma questão natural da vida. O quanto você está aberto para tentar melhorar um dia após o outro, ou estar em lugares que vão te proporcionar esse tipo de experiência para que você ganhe esse caldo, vamos dizer assim, e se torne uma pessoa um pouco melhor a cada dia. Mas eu acho que é um perigo também. Eu tenho um irmão mais novo, eu sempre converso com ele. Hoje em dia já tá dentro dessa fase dos 20 e poucos anos, então já é um homem, já é um jovem adulto aí. E a gente conversa muito sobre isso, a necessidade de você também avaliar as coisas. Nem toda experiência ela é positiva. Se você pode, antes de cometer um erro ou entrar numa questão dessa, dar 2 passinhos atrás e avaliar, ter esse critério, é o ideal. É o ideal. Você vai dar muito menos cabeçada na vida para conseguir chegar no que é o seu futuro, né? Então... Enfim, fui chatão agora, mas é importante. Só um parênteses para o que ele falou. Eu acho que a gente já passou dessa era, dessa fase de buscar coisas que a gente tá curioso. Porque o estímulo, ele acontece o tempo inteiro. Agora, com a produção de conteúdo vertical, você vê coisas o tempo inteiro que você não queria ver, né? O algoritmo, ele faz o que ele quiser com as pessoas, né? Então, você recebe ali uma enxurrada de informação que não necessariamente você procurou. E aí, ali vai engatilhando para você ter acesso a outras coisas. Esses dias eu vi uma coisa na internet que eu fiquei tão indignado, que aí eu fiquei com, acho que um hiperfoco naquilo. Eu comecei a ver todos os vídeos do cara. Era como se fosse um terreiro online, assim, e ele... fazia uma live, assim, e subiam as pessoas e... Enfim, acho que não dá pra... Pode falar, não sei. Pode, eu não sei o que você tá falando. Se não puder, não corta. Cita o nome, né? Porque em respeito a quem tá fazendo. Isso, tá. Mas as pessoas... Se não puder, corta, é ótimo. Não corta não, hein, Leandro? Tô começando a me acostumar com isso aqui. Corta isso aqui, por favor. Mas, assim, subiam convidados ali na live dele e...
cada um recebia ali online um espírito e ele atendia as pessoas ali. Isso tá acontecendo muito na internet Tá. hoje. Cara, muito. Em várias, né, várias religiões. Inclusive, essa coisa que vocês estão falando aí do algoritmo é uma coisa muito complicada, porque às vezes você tá em qualquer rede social, se você parar um segundo com aquela tela que tá ali, depois começa a vir muita coisa daquela pessoa, daquele canal ou daquela... Ou aquele nicho de Isso. entretenimento, né? De informação. Foi assim que eu fiquei uma madrugada inteira vendo vídeos de fazendas escravocratas. Nossa. Sei a planta de várias fazendas na minha Consumam mente. os conteúdos Aonde do podcast ficavam as 1818. senzalas. Do nada, assim. Mas porque aí começa a repetir, né? E isso é ruim, porque aí você começa meio... Se você não tiver controle sobre você, aquilo começa a te controlar. Sim. E você começa a ver aquilo o tempo todo. E isso não é legal. E em relação à própria espiritualidade, não é diferente. Porque se você pesquisar... o celular está aqui, ó. Né? A gente está com o celular na mesa. Ele está nos escutando. E quantas vezes você que está nos assistindo aqui já não teve a experiência de ter falado sobre um determinado produto? Você não digitou, você só falou. E de repente você abre lá qualquer rede social, começa a vir propaganda daquele produto. Né? Então o Google está lá te escutando. Ou você fez uma pesquisa em qualquer loja virtual, você fez em uma loja, né, a pesquisa de um produto e de repente começa a vir oferta daquilo o tempo todo. Então existe aí um controle absurdo e você precisa estar exatamente com as rédeas na mão, né? E para isso você precisa ter recurso também, né? E em relação à espiritualidade está acontecendo uma coisa, né? Hoje você acha, creio eu, quase tudo sobre tudo que envolve religião e espiritualidade, inclusive no TikTok. Como você bem disse, rituais acontecendo ali ao vivo, né? E aí vem uma questão que é muito séria, que é uma mercantilização dessa fé, dessa espiritualidade. E a pergunta é, atende a quem, né? Quais os interesses, né? Então, eu acho que o jovem também, a gente está falando aqui da importância do jovem buscar um caminho espiritual, mas ao mesmo tempo a gente também tem que fazer um alerta, né? Busque seu caminho espiritual, mas tome bastante cuidado, né? Para você não cair numa armadilha. Porque, infelizmente, como tem golpe em tudo, em todos, não tem um segmento, né, hoje que não tenha golpe. Sim. Né? Até quando tem uma tragédia, as pessoas usam a tragédia para dar golpe, para arrecadar dinheiro. Sim. Ou recurso. Né? É uma coisa assim esdrúxula pensar, né, que uma tragédia pode gerar uma oportunidade de golpe, como a gente assistiu aqui no Brasil com várias experiências, né, com várias situações que o Brasil passou, questão de enchentes, questão de doenças e assim vai. E esse ponto que você comentou, Marcelo, sobre, né, o volume de informações e as possibilidades de acesso rápido que a gente tem, né, a uma série de coisas que são perigosas, vamos assim dizer, e tudo mais, entra em um ponto de... O jovem ele vai buscar conhecimento em relação à espiritualidade ou trilhar o seu caminho em algum lugar, ter experiências e etc. Mas um outro ponto de atenção quando você entra nessa imensidão de informação que a internet te traz, um efeito que a gente tem na sociedade hoje em dia é a superficialidade de tudo. As pessoas, elas entram em coisas de forma extremamente superficial e abraçam isso para sua vida como se aquilo fosse total, né, no ser humano dela, na integridade dela, nos princípios dela, mas quando você vai ver, não passa da página 2, né? Por quê? Porque é baseado em o que você coloca em 15 segundos de um story, o que você posta foto ali do que você está fazendo ou praticando, né? Mas nada que é verdadeiro de fato. Então eu acho que aí, e não é uma crítica que eu faço
a minha geração única e exclusivamente. Porque isso é um efeito da sociedade como um todo e como a gente está, acho que, tentando aprender a se adaptar e a viver com essa quantidade, com esse volume de informação. Mas esse é um ponto, acho que, muito forte. Se a gente pode levantar uma bandeira aqui, independente do lugar para onde você vá, não busque em qualquer questão, seja política, estudo social, seja sua área de atuação de trabalho, seja na espiritualidade, não busque ser superficial, não se permita ser superficial, perdão. Busque informação, busque entender, tenta trazer isso de fato para sua vida de uma forma verdadeira, profunda. É isso. Até porque, senão, todo o papo que a gente teve até agora vai pro ralo. Porque, assim, se você não busca, de fato, ver verdade naquilo e entender aquilo para que aquilo faça parte do ser humano que você é mesmo, dos seus princípios, dos seus valores e etc., onde está o propósito, então, que você começou a buscar? Cadê as experiências? Elas são só o que você consegue postar no Instagram, né? Cadê o resto? Você não consegue chegar no propósito e nem perto do propósito, né? Eu acho que o que a gente está discutindo aqui, né? Que a gente está dialogando, é muito importante, né? Porque parar para refletir sobre algo que é tão fundamental para a essência humana e a necessidade disso ser verdadeiro, profundo e real na vida de todas as pessoas que estão nesse planeta, né? Então, acho que basicamente pensar que um caminho espiritual é possível, independente da idade, e independente da idade, ele pode vir como um aporte fundamental para que a gente tenha mais equilíbrio. Eu vou discordar um pouco do João em um ponto em relação a... Isso acontece muito, viu? Se colocar uma cerveja na mesa de bar aqui, então só vem, só Não, eu acho que, primeiro que a gente não tá aqui pra atacar a nossa geração, tô brincando. Saudosismo aqui, pelo amor de Deus. Não, em relação a essa questão do comportamento do jovem nas redes sociais, eu acho que independente da geração, até pelos jovens não se conhecerem direito, né? Claro que a palavra jovem abrange várias faixas etárias, né? Mas é um grupo de pessoas mais inconsequente, independente da geração. É que a internet não estava lá em outras, né? Então, eu só não gosto só desse recorte de que o jovem tá lá se expondo nas redes sociais, mas é uma coisa relativamente muito nova na sociedade. Eu concordo. Não tem um exemplo de como era antes, né? E não sei o tipo de jovem que o Marcelo foi, mas acredito que você fez ou você tem amigos que fez coisas... Qual que é a palavra? Ixi, deu branco. Coisas não aceitas pra época. Não, isso é normal. Sim. Ser jovem já é um ato subversivo. Tem que ser irreverente, né? Você tem uma irreverência diferente e isso é saudável. É normal. Agora, como você mesmo disse, a internet e esse mundo conectado, historicamente, é um bebezinho ainda. É muito... A gente não tem pessoas que foram alfabetizadas já com as redes, né, com a internet e tudo que está aí, idoso. A gente não tem. Marcelo, eu acho a gente não sabe o resultado disso ainda. É um efeito da sociedade como um todo. Peço desculpa se eu julguei aqui jovens que estão assistindo que não, acho que ele são quis da pegar faixa... no seu pé. Mas é um efeito como um todo. Eu lembrei Afinal, de... quantos 50... Pô, quantos amigos dos meus... Aqui expondo, né? Amigos da minha família, do meu pai, que eu não vejo, cara, cometendo essas superficialidades aí, né? Eu acho que é um efeito geral. Tá, é que eu acho que a gente não pode usar a nossa bolha como... para generalizar como o mundo deve ser.
Assim, por exemplo, eu na minha rede social eu tenho pessoas próximas a mim, então eu não tenho problema em postar uma coisa ou outra. Embora eu seja mais discreto ali, eu acho que isso é muito relativo. A gente a internet é muito nova pra gente chegar nesse tipo de conclusão. Eu lembro que quando a gente começou a ter internet em casa, meu irmão entrou no bate-papo UOL. E eram umas coisas bizarras, assim. Aí ficou eu, minha mãe e meu irmão, assim, sentados na frente do computador, vendo ele mexer. Era internet de escada, então... Aí a minha mãe falando, não, fala onde você tá, com essas pessoas estranhas. Com quem que você tá falando aí? Eles vão vir aqui em casa, não sei o quê. Aí corta pra 10 anos depois a minha mãe fazendo check-in pra pegar o Wi-Fi do açougue, entendeu? No Facebook. Então, eu só não gosto dessa parte de fazer um recorte. Dentro da minha família, da minha bolha é assim... Então, não é assim que deve ser. Calma, Vini, você tá um pouco machucado. Ele gosta. Bom, infelizmente, a gente está finalizando o nosso programa de hoje, né? Esse assunto é um assunto vasto que a gente poderia ficar horas aqui discutindo e trazendo, né, à tona a realidade, né, dessa dimensão da espiritualidade no universo jovem, né? A gente pode ir para várias vertentes, mas eu acho que é um ponto de partida. Acho que para quem assistiu o programa, está assistindo e chegou até aqui, é um ponto de partida, até porque nós temos aí mais de 120 episódios, né? Com histórias, com reflexões, com opiniões diferentes, opiniões semelhantes e... Desculpa. E nós paramos aqui agora para pensar um pouco, sem nenhuma religião específica, mas o que é um pouco essa espiritualidade para o universo do jovem, né? Eu acho que é um tema, primeiro, relevante, importante e temos que falar sobre isso. E hoje, como vocês já têm o episódio de vocês, né, personalizado, só de vocês... A gente já perguntou o conceito de Deus e tempo, então a gente não vai repetir essa pergunta. Mas a gente vai fazer diferente. Então, nós vamos perguntar para eles, antes de falar dos nossos apoiadores, para eles poderem encerrar o programa, de jovem para jovem. Né? Lembra do programa Gabi, de frente com a Gabi, né? Vocês não nessa época? De jovem para jovem. Qual conselho... O toque que vocês dariam... O toque? Muito jovem. Para quem tá nos assistindo, não é receita, não é regra, não é equação pronta, mas o que você diria para uma outra pessoa que fizesse essa pergunta? Pô, é importante eu ter um caminho espiritual aqui nesse momento da minha vida? Qual seria a sua resposta, João? Eu acredito que é muito semelhante com o final da minha última participação aqui, que é se permita dar voz à sua espiritualidade, a buscar entender um pouco o que está dentro de você em relação a isso, né? As suas curiosidades, as experiências que você acha que você poderia viver em relação a isso. Então... Busque reconhecer ali onde está a sua fé, né? Para que você consiga se fortalecer a partir disso. E eu acredito e tenho muita fé de que isso vai te ajudar na sua caminhada, seja ela onde for, né? O endereço que for. Mas com certeza isso vai te tornar uma pessoa muito mais forte, assim, muito mais completa para viver o restante aí da sua caminhada. É isso. Senhor Vini... Eu deixo pros jovens que estão assistindo aí, e às vezes para não jovens também, né? Nunca é tarde. Não. Então, primeiro estude para que você trabalhe com aquilo que você goste. Não que você precise buscar uma realização no trabalho, uma realização de vida, né? Mas para que não seja o trabalho seja mais leve, né? Sim. Então, estude para que você trabalhe com o que você goste. Trabalhe para que você tenha recursos para viver o que você quer viver, para você sonhar o que você quiser sonhar. E durante todas essas... E viva, né? No final das contas. E durante todas essas etapas, busque o amparo de Deus para que
ele esteja ali para o que você precisar, independente de como você chame ele, né? Então, experimente. Existem várias placas ou nenhuma placa, né? A forma que você quiser, mas não deixe de fazer, né? Deus, eu não acho que Deus se adapte para os seres humanos, mas os seres humanos, no decorrer de todos esses anos aí de história, eles, independente de cultura, localização geográfica, eles tentaram entender o que é essa energia superior que existe. E hoje, cortando para 2025, o que não faltam são caminhos e ferramentas para você acessar isso. Então, é isso. Muito bem. Ana Clara, para finalizar, Os vamos patrocinadores. mais uma vez, porque isso é muito importante, são aquelas pessoas que acreditam no nosso projeto e nos apoiam. Então, vamos lá. Quem são eles? Quem são eles? Nós temos a Lute Benedetta, que é uma loja de velas e aromas, que vocês podem acessar o site aqui pela descrição. Então, com certeza vai ter algo para deixar o seu ambiente muito mais perfumado e muito mais agradável. Nós temos também a Bacarin English School, que é uma escola de inglês com aulas 100% personalizadas. Então, ele vai pegar o seu interesse, né, dentro do aprendizado e fazer aulas 100% para aquele seu objetivo. Então, isso é muito interessante. Também tem as informações aqui na descrição. E, por último, nós temos a Noesis, que é um grupo de psicólogos que são preparados para atender brasileiros que moram no exterior. Então, são aquelas pessoas que precisam de um suporte de alguém que fala a mesma língua, que pode parecer que não é a mesma coisa, mas fazer terapia numa língua que não é a sua de domínio, não é a sua língua materna, é muito complexo. Então, são psicólogos que são 100%, que estudaram 100% para isso. Então, é muito legal. Também tem todos os dados aqui na descrição. Muito bem. E obrigado, né, Vinícius e João, pela presença. Mais uma vez, eu digo a vocês, dá uma chegadinha no episódio que eles fizeram conosco individual, cada um contando a sua história, cada um falando mais sobre a sua espiritualidade, vale a pena conferir. E muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui e vamos compartilhar muito esse material, o programa de hoje, que os jovens compartilhem muito o episódio de hoje, porque é importante, eu acho que é um diálogo que não tem idade, mas eu acho que é muito legal todos vocês nos apoiarem nessa empreitada. Então, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Marcelo. E assistam lá o episódio, tenho certeza que o meu é mais engraçado que o do João. O meu pode não ser engraçado, mas eu acredito que alguma coisa boa você vai tirar. Brincadeira. É normal, são jovens, né? Afinal de contas, eles são jovens. Bom, eu, em nome do podcast 1818, eu quero aqui agradecer a audiência de vocês, pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like e, como o Vini falou ao longo do programa, que vocês façam a coisa mais importante do dia de vocês hoje, que é dar um like aqui no programa, né? E compartilhar muito, gente. É muito importante vocês compartilharem o nosso projeto. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert. Eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo 1818.